Olá! Bom, nessa primeira parte, então, a gente vai ver como buscar informações sobre os genomas das espécies, como buscar informações com relação aos cromossomos que essa espécie possui, o tamanho do genoma, o tamanho dos cromossomos, quantos genes tem cada cromossomo, quantos desses genes codificam para proteínas, quais são as outras informações que a gente consegue obter do genoma, como a gente consegue fazer para procurar genes em locos específicos daquele genoma, e como a gente faz para descobrir, então, as sequências gênicas de algumas proteínas, quais são as sequências, então, gênicas propriamente ditas, quais são as sequências codantes, que são chamadas de sequências CDS, e quais são, por fim, as sequências de aminoácidos daquela proteína. Então, basicamente, agora a gente vai ter uma visão global de ferramentas básicas do NCBI e eu espero que você consiga entender passo a passo como conseguir fazer tudo isso. Bom, para começar, eu vou explicar então a primeira parte da atividade, tá? Então, a primeira questão pergunta então o nome da espécie que você está estudando, aquela espécie que foi dividida na última aula. E aí vocês vão falar qual é o centro de origem da espécie, caso haja esse tipo de informação, tá? Então podem procurar na internet, no Google mesmo. Se não tiver informação com relação ao centro de origem da espécie, podem falar alguma outra informação, pode falar sobre a taxonomia da espécie e tudo mais. Já na segunda parte, o segundo exercício é sobre a descrição molecular da espécie. Então, vocês vão falar qual é o tamanho médio do genoma da espécie, quantos cromossomos essa espécie possui, qual o maior cromossomo dessa espécie, qual o tamanho desse maior cromossomo. O maior cromossomo é o que codifica o maior número de proteínas? Se não, qual cromossomo que é que codifica? Esse maior cromossomo é o que tem mais genes? Se não, qual é o cromossomo que tem mais genes? Já as questões 3 e 4, então na 3 a gente vai ter que fazer então uma descrição de 3 genes dessa espécie, né? Mas os 3 genes que codificam para alguma proteína, então não são genes que vão codificar para RNAs não codantes, por exemplo. Desses 3 genes, esses 3 genes têm que estar em cromossomos diferentes dessa espécie que você está estudando. Vocês vão ter que falar em qual cromossomo esse gene se encontra, qual é o primeiro e último nucleotídeo de cada um desses genes que vão ser descritos, em qual fita esse gene se encontra, se é na fita mais, se é na fita menos, né? Se é na fita 5' 3' ou na fita 3' 5'. Qual o locus de cada gene, então vai ter o número do locus, vocês vão precisar descrever. Qual o tamanho da proteína que esse gene codifica e descrever o nome de cada uma das proteínas. Na 4 é entrando mais no gene mesmo, nesses 3 genes que foram vistos, vocês precisam colocar a sequência gênica, o CDS, que é a região codante para a proteína, que eu vou explicar como é que vocês conseguem isso, e as sequências de aminoácidos da proteína propriamente dita. Tanto para essas questões 3 e 4, cabe aqui colocar print da tela, tá? E eu acho que vai até facilitar, porque aí vocês não vão precisar ficar copiando os nucleotídeos e tudo mais. Na 3, ainda vocês vão ter que separar por cada gene, e seria interessante que vocês colocassem o print, mas também descrevessem cada uma dessas partes para cada gene, né? Para não ficar tão confuso e tão abstrato. Então, coloca lá, primeiro gene, tá no locus tal, na fita tal, e aí o tamanho da proteína é esse. Eu vou mostrar exatamente como que vai ser o ideal para que vocês coloquem essa resposta, tá? Bom, seguindo então, como que vocês vão conseguir essas respostas? Como eu falei, a pergunta número 1 vocês podem procurar no Google mesmo. As outras perguntas, então, a resposta para as outras perguntas, vocês vão ter que entrar no site do NCBI. Então, joga no Google lá essas 4 letrinhas, NCBI, e aí vai abrir esse site aqui, que a gente já deu uma olhadinha na última aula. Bom, aberto esse site, agora a gente vai começar as pesquisas lá para responder as perguntas do questionário.
Bom, a primeira parte, então, vocês vão clicar aqui, né, nessa partezinha aqui, e aí vocês vão procurar por genoma, né, porque a gente está vendo alguns genes de algum genoma específico, né, daquelas espécies que a gente dividiu na última aula. Então, vocês vão selecionar o genoma, e aqui, nessa parte aqui, vocês vão escrever o nome da espécie que a gente dividiu. Aqui eu estou usando como exemplo, né, o mus músculos. Então, só para vocês verem como é que funciona. Feito isso, então, né, selecionado o genoma e escrito o nome da espécie, vocês clicam para procurar. E aí vai abrir aqui essa janela. Bom, aqui nessa primeira parte a gente tem algumas descrições de algumas sequências. Aqui, por exemplo, se você quiser fazer o download do genoma inteiro do músculos, você clica aqui, então você vai ter o genoma inteiro, todas as letrinhas do cromossomo 1 até o último. Aqui, se você clicar aqui, você vai ter a parte transcrita do genoma, né? Então, você consegue também essas sequências transcritas. E tem aqui ainda as proteínas, então as sequências de todas as proteínas que essa espécie codifica. Bom, aqui ainda mais um pouquinho mais para baixo, vocês têm uma descrição do que é a espécie, então algumas pessoas vão conseguir utilizar só isso, né? Porque já vai ter escrito ali que tem é de grande importância para estudos de genes, né, que eles usam bastante o rato, silenciamento gênico, fazem silenciamento com radiação para ver o que esse silenciamento vai causar, né, para estudar os genes mesmo, né? Lembra que a gente falou que isso existe uma dificuldade de fazer isso em humanos, e aí então são utilizados organismos modelos e aí alguns genes que são homólogos, ortólogos ou parálogos, são possíveis de serem estudados nos organismos modelos e tentar entender como que isso acontece para os seres humanos. Aqui na parte de baixo, a gente tem algumas informações com relação ao genoma. Então, aqui a gente tem uma resposta de uma questão que vocês vão ter que responder, que é o tamanho médio do genoma, que então tá aqui. Então, o tamanho médio do genoma do músculos é 2.689 mega. Por que tamanho médio? Porque existem vários sequenciamentos que já foram feitos, né, do músculos. Então, várias pessoas já fizeram sequenciamento. Então, entre todos esses sequenciamentos, o tamanho médio é mais ou menos esse. Bom, se vocês rolarem a barra bem lá para baixo, né, vocês vão ter essa parte aqui que está escrito cromossomos. Nessa parte, então, a gente vê mais ou menos o tamanho dos cromossomos, e aí você pode clicar em um desses cromossomos e você vai conseguir visualizar o locus de cada cromossomo. Essa parte aqui não vai precisar responder nada a respeito, mas eu resolvi falar só para vocês saberem como é que funciona. Então, imaginem que eu cliquei lá no primeiro cromossomo, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro cromossomo, nessa primeira parte aqui. Então, vejam que a gente tem algumas regiões aqui e aqui nós temos alguns locos desse cromossomo. Então, você consegue selecionar um pedacinho do cromossomo e ver o que tem naquele pedacinho de cromossomo. E aí ele vai falar, né, quais genes tem naquele locus que você selecionou. Você pode selecionar também o cromossomo inteiro, mas aí são muitos genes e aí você não vai conseguir visualizar. Então, o ideal, né, seria você colocar só um pedacinho ali selecionar só um pedacinho do cromossomo para conseguir ver alguns genes, né? Então, isso aqui é como se fosse como se fosse não, né? É um mapeamento físico dos genes, né? Então a gente consegue ver em que local exatamente os alelos, né, os genes estão. Então, que locus de que cromossomo. Aqui ainda, se você quiser, você pode fazer procuras, né, a respeito, você pode procurar nomes de genes específicos ou algum nome de alguma doença ou coisa parecida. E aí você pode descobrir alguns genes aí relacionados a isso. Existem alguns exemplos aqui, caso vocês queiram ver, né, como é que funciona. É basicamente isso aqui. Bom, voltando lá, né, agora
naquela parte em que a gente estava falando dos músculos ainda, né, da descrição lá dos músculos, vocês vão ver que existe esse pedaço aqui, tá? Que tem a descrição de todos os cromossomos que os músculos têm. Então, aqui tem o nome cromossomo e aqui tem o nomezinho de cada cromossomo. Vocês vão ver que para alguns indivíduos esses cromossomos são nomeados através de números, né? São numerados, na verdade. Mas alguns outros indivíduos têm um nome um pouco diferente desses cromossomos. Então, vejam que os músculos, no caso, têm 19 cromossomos, e 19 pares de cromossomos, né, porque é um organismo diploide. E aqui a gente ainda tem os cromossomos X e Y, os cromossomos mitocondriais e aquele cromossomo que não se sabe, que são sequências que não conseguiram ser encaixadas em nenhum outro local do genoma. Aqui, então, né, sequência de referência, vocês vão ter informações sobre as sequências dos cromossomos. Então, se você clicar aqui nessa primeira sequência de referência, por exemplo, você consegue encontrar todos os nucleotídeos do cromossomo 1, por exemplo, né? Se você clicar aqui. Então, basicamente, você clica ali nessa sequência de referência, vai abrir aqui, né, o cromossomo 1, aqui tem a descrição, os autores de referência que fizeram o sequenciamento, qual jornal que foi, qual revista que foi publicada. E aqui vocês têm um link que se chama FASTA, que nada mais é que quando você clica ali, você vai abrir todas as sequências de nucleotídeos do cromossomo 1. Então, eu cliquei aqui para vocês verem como é que funciona. Então, clicando ali no FASTA, vocês vão ter, aqui no FASTA, vocês vão ter todos os nucleotídeos do cromossomo 1. São muitos nucleotídeos, então demora para carregar. Então, vocês vão ver que aqui vai ter uma informação que a sequência é longa, então está fazendo o download. Então, vocês vão ver todas as sequências de nucleotídeos daquele cromossomo. Então, você pode fazer isso para todos os cromossomos, caso você queira. Bom, mais para frente, né, voltando lá na tabelinha do genoma de referência, aqui vocês têm ainda o tamanho dos cromossomos, então vocês conseguem visualizar o tamanho de cada um dos cromossomos. Percebam que existem cromossomos maiores e cromossomos menores, mas que o tamanho não está correlacionado com a quantidade de proteína que aquele cromossomo codifica, né? A quantidade de genes e a quantidade de proteínas que aquele cromossomo codifica. E isso pode ser visualizado aqui na parte em que está escrito proteína. Então, vocês têm aqui a quantidade de proteínas que tem em cada um dos cromossomos. Então, vocês podem tentar aí relacionar, né? Tentar ver que o tamanho do cromossomo muitas vezes não está relacionado com a quantidade de proteínas. Mais para frente, então, vocês têm as informações sobre alguns RNAs que são codificados, que tem essa sequência, né, nesses cromossomos. Então, vejam que no cromossomo 1 existe uma sequência para um RNA ribossômico, 35 sequências para RNA transportador, 2.562 sequências para outros RNAs. E por fim, né, a gente tem a parte dos genes aqui, né? Então, quantos genes tem cada um daqueles cromossomos? Então, o cromossomo 1 tem 2.998 genes. E ainda a gente tem a parte dos pseudogenes, que são genes que não são transcritos, né? Que são genes que parecem genes, mas não são transcritos. Aqui nos músculos, aparentemente não existe nenhum pseudogene, mas em algumas espécies vocês vão encontrar alguns pseudogenes. Bom, então o que vocês vão fazer agora, né? Vocês vão clicar aqui na proteína. Então, aqui tem a proteína, vocês vão clicar nesse primeiro link aqui, por exemplo, do cromossomo 1, porque é como se você quisesse ver todas as proteínas que têm o seu gene no cromossomo 1.
Depois que vocês clicam lá, né, naquela caixinha de proteínas, vai abrir aqui essa janela. Então, aqui tem todas as proteínas que tem no cromossomo 1, por exemplo. E aqui vocês podem ainda trocar o cromossomo. Então, tem os 19 cromossomos, mais os cromossomos sexuais, mais o cromossomo mitocondrial. Então, vocês podem trocar, caso vocês queiram. E aí, naquela parte do exercício que pede informações sobre gene, né, sobre a sequência de início, a sequência de final e tudo mais, vocês encontram aqui. Então, imaginem que uma das proteínas que vocês escolheram para descrever é essa primeira proteína aqui. Então, essa primeira proteína tem um gene que é identificado por esse número. Nós temos a sequência de início, que tem o início aqui, nessa sequência, tem o final nessa sequência aqui. Essa proteína está na fita menos. Aqui nós temos o locus em que essa proteína se encontra. E aqui nós temos o produto da proteína, então, que na verdade, isso aqui é um número de acesso da proteína, que a gente vai clicar mais para frente. E aqui nós temos o tamanho da proteína. Então, a proteína, essa primeira proteína XK, Related Protein 4 Isoform X1, X1, tem, então, 647 aminoácidos de comprimento. Então, vocês podem clicar em outro cromossomo. Então, por exemplo, aqui eu cliquei no cromossomo 10 e aí vocês vão ter todas as proteínas do cromossomo 10. Então, dessa maneira vocês conseguem trocar, né? Fazer a escolha dos 3 genes que precisam ser escolhidos. Bom, então imaginem que eu selecionei esse primeiro gene aqui, tá? Para descrevê-lo. Então você vai clicar aqui no na sequência de acesso, no número de acesso do gene aqui. Então, vocês clicam aqui. E aí vai abrir as informações sobre esse gene especificamente. Então, aqui a gente tem o símbolo, tem a linhagem que o organismo esse gene se encontra. É um gene do tipo que codifica proteína, então não codifica um RNA não codante. Então, obviamente, é um gene que codifica proteína porque a gente pegou ele na seção das proteínas, né? Mas existem outros que não codificam proteínas, como vocês bem sabem. Bom, e aí, né, vocês vão passar para baixo, aí vão rolar a tela para baixo. E vocês vão encontrar primeiro esse desenho aqui. Então, aqui a gente tem o cromossomo 10, que é onde essa proteína se encontra, que tem alguns outros genes que estão nessa proteína. E aqui o que está em vermelhinho é o gene da proteína que eu cliquei lá, daquela primeira proteína. Então, vejam que aqui nós temos o gene. Ainda nessa parte de baixo, vocês conseguem ver em verde a sequência da proteína, aqui, né, aqui nessa parte de baixo. Agora, quando você clica, né, no gene verdinho aqui, né, vai abrir essas duas outras sequências aqui embaixo. A sequência em azul representa o RNA mensageiro daquela sequência gênica. A sequência vermelha representa a proteína daquela sequência gênica. Então, se você clicar ali, você vai abrir a proteína. Quando existem alguns genes que vão ter múltiplos RNAs mensageiros, múltiplas fitinhas azul ou roxinha ali e múltiplas fitinhas vermelhinhas. Isso significa que existem variantes de splicing. Então, teve um splicing alternativo ali, então existem algumas variantes daquele gene. Aqui nesse caso a gente só tem 2, então muito provavelmente não temos variantes de splice. Outra coisa importante, vocês veem que tem uma barrinha que é maior, né? Essa barrinha verde maior e uma barrinha menor, né? Magrinha ali, né? A barrinha verde maior, essa barrinha maior aqui, é uma sequência de exon. Enquanto que a barrinha menor, né? Essa barrinha menor aqui, é uma sequência de intro. Então, é bem legal também de se observar. Rolando a tela um pouco mais para baixo, vocês vão encontrar algumas informações com relação à expressão daqueles genes, né? Em quais tipos de célula, em quais tipos de tecido aquele gene pode ser expresso.
E aqui, por exemplo, né, esse gene pode ser expresso, é expresso em testículos de ratos adultos, de músculos adultos. Então, alguns genes vocês vão encontrar essas informações, e para alguns outros genes vocês não vão encontrar essas informações, porque muito provavelmente não foi feito um RNA-seq que detectou a presença daquele gene, ou não foi feito nenhum trabalho de expressão que tenha esse tipo de informação. Passando um pouco mais para baixo ainda, vocês têm a aba Bibliografia, então aqui vocês têm algumas referências sobre esse gene, né, ou sobre o genoma do rato, sobre o sequenciamento do genoma dos músculos que descreveu esse gene, talvez, ou que estudou esse gene, como esse gene atua e tudo mais. Mais para baixo vocês vão encontrar essa aba aqui, chamada NCBI Reference Sequence. E aqui embaixo vocês vão ter as informações de RNA mensageiro e proteína. Então, vocês vão ter o número de acesso do RNA mensageiro e o número de acesso para a sequência de proteínas. Então, nesse momento, cliquem nesse link com o número de acesso do RNA mensageiro daquela proteína. Então, cliquem nesse link. Quando você clica ali naquele número de acesso do RNA mensageiro, vai abrir uma nova janela. Então, aqui você tem algumas informações sobre o RNA mensageiro, locus, número de pares de base e tudo mais. Algumas outras informações aqui. E, novamente, vocês vão ter aquela aba FASTA. Se você clica nessa aba FASTA, né, nesse link de FASTA, vai abrir uma nova janela com todos os nucleotídeos daquele RNA mensageiro. Então, vocês podem verificar aqui se vocês quiserem. Bom, mas voltando lá naquela primeira página, lá com as informações do gene do RNA mensageiro, vocês têm então aqui alguns links, né? Tem os genes, os exons e o CDS. Então, a gente está falando de um tipo de proteína específica aqui. Se você clicar aqui nessa parte gene, vocês vão ver que a barra vai rolar lá para baixo e você vai ver a sequência gênica lá embaixo. E aqui, então, nós temos a sequência do gene. Então, ele vai selecionar tudo isso aqui, vai ficar marrom. Então, tudo isso aqui é a sequência gênica. Por fim, se vocês clicam aqui na parte CDS, vai ser selecionado aqui na região gênica, naquela região que tinha os nucleotídeos, só a região codante, só a região que vai ser traduzida em proteínas. Ainda vai abrir aqui desse lado uma janelinha em que vocês vão ter as sequências de aminoácido daquela proteína. Então, vocês podem fazer dessas duas maneiras. Clicam aqui no CDS, vai aparecer aqui, né, selecionado com a região do CDS. Então, vocês podem tirar um print da tela, não precisa copiar ali os nucleotídeos, tira um print da parte do CDS. Então, tira um print dessa maneira aqui. Então, vocês vão ter aqui o CDS daquele gene, que vai ser traduzido em proteína. E aqui vocês têm as informações em aminoácidos da proteína, que é uma outra parte do exercício que vocês podem, então, já responder por aqui. Mas vocês também podem ir do ladinho aqui direito da tela, vocês têm informações relacionadas. Vocês podem clicar aqui na proteína. Então, clicado aqui na proteína, vai abrir, então, uma nova janela só com a sequência das proteínas. Então, vocês podem selecionar aqui também, tirar um print também aqui da tela para saber que vocês conseguiram chegar nesse passo. Bom, dessa primeira parte era isso, então, uma visão mais global de como utilizar o NCBI, né, mais voltado para ferramentas básicas mesmo, né, como procura informações sobre uma espécie, sobre o genoma dessa espécie, onde estão, né, os cromossomos, quais genes tem em cada cromossomo, quais proteínas, né, quais genes cujos sequências codificam para proteínas estão em cada cromossomo, e tentar entender também, né, a sequência gênica, a sequência de um RNA mensageiro,
e a sequência CDS, que é uma sequência que vai codificar então para proteínas, e como a gente consegue obter essas sequências e também as sequências de aminoácidos de uma proteína. Então, nessa primeira parte era isso, espero que vocês tenham conseguido entender, né, como que faz o passo a passo para conseguir obter essas informações dessas ferramentas básicas do NCBI. Bom, acho que era isso, então vejo vocês na próxima aula.